São estas as palavras do sábio. Este sábio é Salomão, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios, e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez, o que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Por fim, tudo é ilusão. O nosso trabalho é ilusão. Aquela casa dos sonhos é ilusão. O carro novo é ilusão. O nosso salário é ilusão. Aquela roupa nova é ilusão. Porque tudo aqui vai ficar. Um dia vai chegar a nossa senha, né? A hora que dela, tim-dom, foi-se, tudo ficou. As conquistas, os sonhos, o suor. Mas nós temos que buscar, nós temos que lutar, porque Deus deixou na palavra, né? Pelo suor da nossa testa, né? Nós vamos ter que conquistar as coisas, é pelo suor, é pelo trabalho que nós conquistamos, para ter uma vida boa. Se ficar lá, parado, deitado na rede, tomando água de coco só, do céu não vai cair. Nós temos que lutar, temos que correr para ter uma vida boa. Só que nós não podemos se apegar nisso, né? Temos que conquistar, mas priorizar. O Espírito Santo me fez pastor, fazer um ato profético bem rapidinho aqui, tá, pastor? Cassiano, você não pega aquelas duas mesas para mim lá? Bem rapidão, e põe aqui uma do lado da outra. Então a gente não pode se apegar com nada deste mundo. Temos que buscar, temos que alcançar vitória, porque Deus é o dono do mundo, Ele quer que nós sejamos ricos, temos o bom e melhor, andarmos no carro melhor, andar bem vestido, só que não devemos nos apegar nas coisas materiais. E o Espírito Santo agora aqui, ó, me deu um tchan para a gente fazer um ato profético. Sim mesmo, sim mesmo. Tudo aquilo que muitas vezes a gente não sabe, que nós estamos apegados, tudo aquilo que muitas vezes não nos deixa vir na igreja, aquilo que muitas vezes não nos deixa dar uma oferta melhor, ser um dizimista, aquilo que não nos deixa ler mais a palavra, aquilo que toma nosso tempo de orarmos. Nós vamos fazer o seguinte nessa noite, mesmo que você não sabe
o que tem te atrapalhado. Mesmo que você não sabe que você está preso numa ilusão, conforme diz o sábio. Nós vamos entregar aqui nesta noite, em cima dessa mesa, em cima do altar nessa mesa, porque aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo que você não saiba o que é, que tem te atrapalhado, que tem te prendido, que é uma ilusão na tua vida, que você não vê que essa ilusão está te prendendo. Você vai entregar aqui, mas bem rapidinho mesmo. Vai entrar aqui, Senhor, aqui eu te entrego e já sai por lá e volta para o teu lugar, tá? Para a gente não atrasar muito o culto. Que Deus, você vai entregar na mão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Eles vão cuidar disso para vocês e vão tirar este peso que está te atrapalhando de orar mais, de buscar mais a Ele, de ler a palavra, muitas vezes de progredir financeiramente, de crescer financeiramente. Vai ser uma espécie de uma libertação esse ato profético. Libertar do que está te prendendo, da ilusão que tem te prendido. Amém? Senhor, conforme o teu Espírito me tocou aqui, Senhor. Aqui colocamos, Senhor, diante de ti essas duas mesas, Senhor. Em cima do teu altar e na tua frente, Senhor. E aqui nós vamos entregar, Senhor, a ilusão, ou aquilo que tem nos prendido, ó Pai, que muitas vezes nós mesmos não sabemos, Senhor, mas entregamos diante de Ti, Senhor, e lhe pedimos que o Senhor resolva este problema, Senhor, e nos dê a solução, ó Pai, em nome de Jesus. Que toda obra de Satanás, que tem posto em nossas vidas, para desviar a nossa fé, de nos tirar de vir alguns dias no culto, de nos atrasar para chegar ao culto, aqui nós entregamos, Senhor, nestas mesas diante de Ti, ó Pai. E lhe pedimos, Senhor, a solução para esses problemas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui, Senhor, eu já entrego os meus problemas, Senhor, as minhas ilusões, o que tem me travado, em nome de Jesus. Aleluias. Senhor, aqui está entregue, ó Pai. E sei, ó Pai, que o Senhor já está resolvendo e muitos até já resolveu, ó Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Porque se o Senhor pediu, é porque o Senhor vai fazer. Eu creio em Ti, ó Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para Jesus.
Glória a Deus. Diga assim comigo: tudo tem um porquê. Porquê e propósito é a mesma coisa, tá? Então, quando nós vamos fazer qualquer negócio, se nós não tivermos um porquê, nós somos como uns bestas tontos que estão andando assim, levando a vida, entendeu, né? Então, a primeira coisa que tem que estabelecer é um porquê. E um porquê é propósito. Então, a Bíblia, ela é bem clara, ela fala assim, olha bem o que fala aqui. Aonde que as pessoas vivem como estrela errante? Então, Deus, é tanto celular que eu me perco. Então, olha bem, Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Então, diga comigo: Deus fez tudo com um propósito. Então, qual que é o maior pecado do homem? É andar fora do propósito de Deus. Então, Deus criou eu, você, teu filho, tua casa. Deus tem um propósito em tudo, e usar tudo isso fora do propósito de Deus é o maior pecado que existe. Os outros pecados são consequência disso. Então eu tenho que trazer tudo para o propósito de Deus. E uma pessoa infeliz, uma pessoa desanimada, uma pessoa triste, é uma pessoa que tem um porquê errado. Entende? Aí o porquê dela sempre vai ser frustrado. Por quê? Porque o porquê dela está fora do propósito, do porquê de Deus. Então, primeira coisa que você tem que entender na tua vida: se você não tem o propósito de Deus, que Deus tem para a tua vida, você vai perecer mesmo salvo. Em tudo, Deus tem um propósito. E se a gente estiver dentro do propósito de Deus, dentro da vontade dEle, dentro do plano dEle, dentro do propósito dEle, querido, até sofrendo você é feliz. Então, o propósito de Deus na igreja, o que é? É nós ficar mais perto, é nós ter comunhão, é nós virar um corpo, é nós amar o irmão. Sabia que o propósito de Deus, de nós ir na igreja, é para nós amar o irmão? E se Deus tem esse propósito, é por quê? Porque através desse propósito, Ele vai transformar nossa vida. Por quê? Porque nós estamos encrencados, porque desde pequeno nós não amamos nosso pai e nossa mãe como devia. Nós não amamos os nossos irmãos que foram criados conosco quando não devia. Só que eles, se eles não vinham andar junto com a gente na igreja, não tem jeito, entendeu como é que é? E Deus não vai deixar de mudar a nossa vida. Então, a igreja é a nossa verdadeira família. Olha bem, quando a mãe de Jesus, os irmãos e as irmãs de Jesus, chegaram lá fora, e os seguidores de Jesus falaram: Senhor, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora. Jesus falou assim: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então o que é propósito? Por que vocês sentam lá no esparramado? Porque não entenderam o propósito da comunhão. Porque senão vocês iam sentar mais perto. Vocês iam odiar sentar longe um do outro. Agora, esses dias atrás tinha um propósito: sentar longe. O propósito acabou. Como vocês não têm propósito, né? Só o pastor que fica sonhando com uma igreja unida, amorosa. Aí você fala assim: pastor, mas é que o senhor não entende, né? O irmão fulano, o irmão Bertano. Então, você está continuando igualzinho quando você era daquela outra família lá do mundo. Você tinha problema com o teu irmão, e você ficava falando: não, mas é porque é o meu irmão, é porque é minha mãe, é porque não sei o quê, né? Quer dizer, você não vai usar a propósito de Deus a igreja, e você não está andando no propósito porque você está arrumando a mesma desculpa. E não tem pecado maior do que esse. Não tem. Porque esse pecado não é erro, esse pecado é: estou fora dos propósitos de Deus. E para tudo Deus tem um propósito. Tudo. Até as provações, até as lutas, inclusive elas, né? Até esses dias eu estava escutando um vídeo, né? O cara fala um palavrão, né? Ele falou assim: eu torço, eu
gosto que as pessoas, ele falou um palavrão, ele falou, se ferrem, se lasquem. Ele falou desse jeito, porque não tem outra maneira das pessoas crescerem e se tornarem provedores, sair das condições de pessoas miseráveis, ajudadoras, e se tornarem provedores. É só através, quer dizer, o cara do mundão falando uma coisa que Deus fala, né? As provações é para nós se alegrar, porque é elas que vão nos transformar. Então, para tudo, Deus tem um propósito. Tudo. Né? Se você vir agora diante de Deus, assim, você está com a vida tudo lascada, você pode saber, Deus vai transformar essa vida lascada, vai te judiar mais ainda, você vai sair daquilo e Deus cumpriu o propósito que era mudar você. Muda. Para tudo Deus tem um propósito. E você quer saber de uma coisa? Você quer saber aqui aonde está o espírito do pobre, do desgraçado, daquele que não vai para frente de jeito nenhum? É porque as pessoas estão fora do propósito. Fora do propósito do patrão e está trabalhando lá de empregado. Né? Está sendo pago para o propósito do patrão, mas não estão fazendo o propósito do patrão. Estão na igreja, vive descumprindo o propósito de Deus em cada detalhe, até na cadeira que senta na igreja está descumprindo o propósito. Entende? Está descumprindo o propósito. Está atrapalhando o propósito. Sendo membro da igreja, se membra para atrapalhar o propósito. E aí a pessoa, né, ela não entende, por que a minha vida não dá certo? Porque ele não tem propósito. E quando tem propósito, não é o de Deus. E quando tem propósito, não é o seu próprio. Então diga comigo assim, eu vou orar a Deus e focar para que em cada detalhe da minha vida eu descubra o propósito de Deus. Fala assim, porque Espírito Santo, você precisa me ajudar. Porque tudo tem um propósito de Deus. Entende? Tudo na tua vida. Você levanta de manhã cedo, até o teu corpo. Se é feio, é bonito, né? Tem um propósito, cada detalhe. Né? É igual tem um pastor, né, que é amigo nosso, o Bertelli, ele fala assim, tudo fala. Na realidade, não é que tudo fala, é tudo conversa. Tudo está conversando. Olha uma coisa que eu descobri, né, faz uns tempinhos agora, né? A pessoa chega perto de mim e fala, pastor, estou passando uma luta financeira. Eu fico pensando assim, como é que ele conseguiu criar uma desgraça dessa? Porque o problema que a pessoa tem, ela criou. Ela não fez nada para poder criar uma coisa boa, mas ela conseguiu criar uma situação difícil. Então, por quê? Porque nós vivemos sobre causa e efeito. Às vezes a pessoa pode falar assim, não pastor, ele foi vítima, mas todas as pessoas que é vítima, você pode ver que Deus honra ele. Se a pessoa foi vítima de um pinote, de um calote, de uma situação difícil, de uma crise difícil, né? A pessoa vence aquilo e sai melhor ainda, fica mais forte ainda. O empresário, que é empresário bom de verdade, ele quebra. Quando ele levanta 10 vezes mais forte. Agora aquele que é ruim, ele nem levanta, já está quebrado. Por quê? Porque ele cria, o porquê dele cria desgraça. Né? Agora, o porquê, então a pessoa tem que entender que quando ela chega num lugar para falar assim, e quanto mais ela reclama, mais fala, quanto mais descontente ela está, né? Eu fico imaginando assim, falo assim, como é que essa pessoa viveu para ser tão artista, para criar uma coisa tão desgraçada dessa? E você pode ver, ó, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa derruba a vida financeira dela. Bom, primeiro, ela aprontou para não ganhar,
depois ela aprontou para comprar uma coisa fiada, ela aprontou para gastar mais do que ganha. A vida financeira vai de mal a pior mesmo, né? Agora é a mesma coisa, quando o cara chega perto de mim, eu estou falando de dinheiro para vocês entenderem, mas isso pode ser de encrenca também. Agora mesmo eu fui num estabelecimento, conversando com um amigo meu lá, aí nós comentamos de um cara. Um dia eu fui lá e ele comentou de outro. Mas nós não comentamos por comentar, é que nós somos homens de negócio, né? Aí eu comentei do negócio, eu falei assim, então, esse cara aqui, ele não deu mais certo lá comigo não, né? Ele falou assim, Trovati, se fosse só com você, esse cara aí, não tem com quem não arruma encrenca. Esse tempo atrás também, né, eu fui lá, ele falou assim, para mim, né, aí eu comentei, né, de um negócio assim, né, tal, negócio de terreno até. Aí nós comentou um nome, o cara falou assim, Trovati, esse cara, eu não conheço ninguém em Bandeirante que já não teve uma encrenca com ele. Você imagina, querido, a maneira dos caras viver é só arrumando encrenca. Então, olha bem, se a Carme hoje ela tem um probleminha com a Ana, vamos dar um exemplo, tem um probleminha com a Ana e não resolve, amanhã depois ela tem um probleminha com a Suzana, amanhã depois ela tem um probleminha, e aquilo vai multiplicando, é igual dívida, né? Daqui a pouco todo mundo está falando, não, mas a Carme é problemática. Eu não conheço ninguém que teve relacionamento com a Carme que não tem um problema com ela. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, para que Deus possa cumprir um propósito maior na tua vida, Ele precisa resolver o seu estilo de vida, tua maneira de ver, de pensar nas coisas. Porque se nós não mudar, nós não vamos poder ser abençoados. Então vamos supor, você aprendeu. Qual que é o propósito da igreja? A igreja é o corpo de Cristo. O maior mandamento que Deus deu, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é amarmos uns aos outros. E todo o contexto que está ali está falando dos irmãos da igreja, sabia? Pode ver que Jesus fala, se vocês amaram o outro, está falando para discípulo. Por quê? Porque os de fora, você ama eles, mas não tem jeito de você praticar o amor. Agora, os da igreja tem que amar. Mas e a íngua, pastor? Tem que amar, não por causa da íngua, mas por causa do teu coração, por causa da tua natureza. Deus tem um propósito de mudar a tua vida. E o que Ele vai mudar? A hora que você não tem problema com ninguém da igreja, desde que você não tem, os outros vão ter com você, mas você não tem, teu coração é livre, você é uma bênção, pronto, você está pronto. Agora que você ama os irmãos, sabe por que da igreja? Tudo agora Deus pode começar a te colocar em um propósito, porque isso está resolvido. Então eu não posso colocar, né, alguém para tomar conta de alguma coisa se ele não estiver preparado. Né? Deus não pode confiar em nós se nós não estiver preparado. E o maior preparo que existe, a base de tudo, é o amor. O amor de Deus é que é a base da salvação. E o amor nosso para com nossos irmãos é a base do ministério, do chamado, de todo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Né? Então não é para nós sentar juntos só para sentar. Não é uma regra. Entende? Senão você é uma estrela errante. É uma pessoa que sempre vai estar aprendendo e nunca chegando a lugar nenhum. Tem que amar. Então vamos supor assim, né? Igual lá o dia que os homens estão carpindo aqui, então a turma fala, mas o Leandro vem aqui e não pega, a turma reclama do Leandro, a turma reclama do Leandro. Então, né? O Leandro é desse jeito para poder fazer você que está lá cortando grama, que está olhando, está incomodado com ele, para você parar com isso. Você para com isso, você sara, né? Aí quem sabe um dia Deus toca no coração do Leandro, o Leandro fica animado, fala assim, eu não vou lá trabalhar, cortar grama, eu vou lá fazer atividade física. Aí ele começa a trabalhar bastante. Né? Então, e aí isso é uma maneira de você aprender. Então, é pecado
Então agora, olha bem, a hora que o Leandro vem, ainda tira um sarrinho, quem está trabalhando ainda, e brinca, e a pessoa leva aquilo como nada, né? Entende, né, que o Leandro é daquele jeito mesmo, né? E até ora por ele, né? Faz, Senhor, tem misericórdia do Leandro, né? Porque o Senhor sabe. Aí o que acontece? Às vezes você vai fazer as mesmas coisas que você ia fazer, que prejudica, agora você fazendo com amor, pode ser que edifica. Entende? Tem que amar. Tem que amar. Tem que chegar na igreja. Poxa, querido, uma coisa que eu odeio em igreja é cadeira, por causa de separar as pessoas. Para mim não tinha cadeira. Todo mundo de pé, senta no chão, né? Vira um bolo só, a coisa mais gostosa tem. Comunhão, né? Comunhão, o bom pastor, ele tem que ficar entranhado com o cheiro da ovelha. Tem aquela ovelha que não usa perfume, está fedida, você pega o cheiro dela. Tem aquela que vem, né, resplandecendo perfume, que quem tem problema de alergia até passa mal. Mas a gente está ali junto, né? Está ali junto, amando. E aí, querido, é através desse amor que Deus pode começar alguma coisa na nossa vida. Pegaram ou não? Então vamos supor assim, ó. Eu sempre falo assim, pessoal, vamos vir dia de sábado aqui, então vem a equipe da limpeza. A turma da equipe da limpeza vem aqui para... Ah, mas não está vindo gente. Ah, mas está ruim de limpar. Ah, mas nós não dá conta. Querido... Isso é o de menos. Vocês deviam estar olhando o quê? Está tendo amor? Está tendo comunhão? Se não tiver, vamos trabalhar para ter. É isso que importa. Que se isso aqui ficar tudo sujo, não faz diferença no culto, não. Agora, se isso aqui ficar bonito, né? Limpinho. Aí as irmãs se reúnem. Olha como é que nós deixamos bonito. Dá uma alegria, né? O Espírito Santo até alegra nosso coração. Amor, né? Então, é o amor. Agora, se está surtindo efeito contrário, esse é nosso inimigo. Entende? É porque o porquê de eu vir limpar está fora, está errado. Então, aí você está fora do porquê. Está fora do porquê fazer as coisas, faz aquilo ficar demoníaco, diabólico, fora do propósito de Deus. E aí vai vir o resultado. Aí você vai descobrindo que todas as pessoas que não estabelecem o porquê correto na vida delas são um fracasso na vida. Todos têm porquê. Diga comigo, todos têm o porquê. Fala aí o porquê errado. Fala, é a chave da desgraça. A vida desgraçada é porque nós estamos fora do porquê certo. Agora vamos falar a verdade. O amor de Deus pode nos levar a nós consertar todos os porquês da nossa vida. Tá? Põe para mim Isaías 30:15. Esse versículo para mim é um dos versículos chave na minha vida. Então esse versículo aqui, ele diz assim na outra versão, né? Ó, em vos converterdes e em sossegar, aqui está, se voltarem para mim e ficarem calmos, ó, em vos converterdes e em sossegar. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que toda a palavra de Deus, ela tem uma ordem, ela não é igual a nós, ela tem uma ordem para te explicar o lugar de cada coisa. Então, quando ele fala assim, em voltarem para mim, é converter, eu me volto para Deus, eu me converto a Deus, me converto. A palavra converter, no alinhamento de roda, é convergir. A palavra convergir significa assim, ó, a minha mão está alinhada, eu estou conversando, eu estou divergindo, desconversando. Então a palavra converter é voltar para Deus, é começar a buscar o porquê de Deus. Deus, por que eu tenho que trabalhar na Trovate Pneu? Por que eu tenho que ser do Ministério de Restauração da Noiva? Quando Deus coloca o porquê no teu coração, você já tem agora uma direção. E você vai lutar para permanecer no porquê. Então não é que é errado faltar de culto, ou certo vir no culto. É que as pessoas, se tivessem o porquê estabelecido, isso aqui não caberia mais gente. Como eles não estabeleceram o porquê, não faz falta ele estar aqui, porque se tivesse aqui sem o porquê, estariam atrapalhando.
estariam fora do propósito do mesmo jeito, né? Mas se souber o porquê, quanto mais você compreende o porquê de Deus, mais você tem chance de prosperar em todas as áreas da sua vida. Então essa é uma ordem, volte para Deus e comece a descobrir o porquê de Deus em cada situação. Não é o porquê para você ficar sabendo porquê que você está sofrendo, não, tá? É assim, o porquê que eu trabalho lá. Aí quando eu sei o porquê, chega lá, eu vou acertar. Eu vou conquistar. Eu vou fazer as coisas certas. Por quê? Porque agora eu sei o porquê. Se eu não souber o porquê, eu chego lá, eu vou fazer o certo. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me lascar inteiro. E o patrão vai chegar e falar assim: o que você está fazendo, rapaz? Não é assim. E você fala: mas eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo isso. Por quê? Porque você está fora do porquê do patrão. Então, e aí você vai se lascando na vida também. Você vai falar: Deus, mas por que eu faço tudo certinho e não estou prosperando? É porque você está fora do porquê de Deus em todas as coisas da tua vida. Entende? E não tem outra maneira. Eu me volto a Deus. Eu me volto para Ele. Aí Ele fala assim: e sossega o que é? Para de querer comprar carro, para de querer prosperar, para de conhecer, sossega. Por quê? Porque você se voltou a Deus, agora você precisa sossegar, porque você vai precisar ouvir Ele, você vai precisar entender. Por quê? Deus, por quê? Por que eu existo? Para onde eu vou? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Então você vai ficar calminho, você vai compreender o porquê de Deus. Porque se você estiver pensando na tua vida, nos teus problemas, nos teus porquê, o porquê de Deus, você nunca vai entender. Você vai ficar cego, porque o Deus desse mundo, Ele cega o entendimento, porque Ele não mantém ocupado em porquê errado. Entende? Como é que Satanás tampa o olho dos filhos do mundo? Porque os filhos do mundo estão andando nos porquê passageiro, como o irmão falou agora há pouco. Tudo é vaidade, tudo é não sei o que, tudo não sei o que. O que Deus está falando? Esses porquê que você está sofrendo e buscando, não deveria ser porquê na tua vida. Deveria ser consequência, entende? Boas do resultado de você só buscar o porquê de Deus. Tá? Aí fala assim: ficarem calmos. Ficar calmo então o que é? Você ficar pronto para... vocês serão salvo. Deus não falou que você vai aqui, né? A segunda parte não falou assim: agora você vai ganhar dinheiro, agora você vai ter carro, agora você vai ficar famoso. Não falou nada disso. Ele falou: vocês serão salvos. Porque na hora que você morrer, a única coisa que importa é porque uma geração vai, outra vem, e ninguém vai nem lembrar que você existiu. Entende? Nós que conversamos e vimos o Serafim Meneghel, né? Entende? Já esquecemos dele. Agora imagina os meus netos. Imagina os meus bisnetos. Entende? Nem a história talvez vai ficar ouvindo, porque quanta gente que foi famosa e nem história tem dele. Alguns têm história, mas a maioria não tem, né? Vocês serão salvos. Aí fala assim: fiquem tranquilos, sempre calmo, tranquilo. Depois de salvo, fala assim: depois de salvo, ficar tranquilo e confiar. E lhes darei vitória. Vitória aonde? Diga comigo: na família. Fala assim: primeiro tem que ser na igreja, que é resultado da minha salvação. Aí fala: depois você terei vitória. Fala aí. Em quê? Na família. O que mais? No trabalho. Entende? Em tudo. Confie em Deus. E eu lhes darei a vitória. Aí sabe o que ele fala? Mas vocês não quiseram. Por isso que não deu certo. Eu estou falando isso para vocês desde o dia que ele evangelizou você a primeira vez.
É a mesma conversa e até hoje Deus tem que falar para você, converte, muda o teu porquê. Até hoje Ele tem que falar assim, né? Fica calmo, volta para mim, fica calmo. E aí, né, o tempo está passando e Deus está falando, mas eu falei para vocês, quem tem 30 anos de convite, faz 30 anos que eu estou te falando. A mesma coisa e vocês não querem. Agora diga assim comigo, Espírito Santo, a culpa é toda minha, graças a Jesus, que eu posso começar todo dia, de novo. Amém, querido? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe tua igreja, o ministério, Senhor. E faça nós, Deus, estabelecer o nosso porquê. Porque eu sei, Deus, que nós, na hora que nós estabelecer o nosso porquê no teu porquê e o teu porquê no nosso porquê, aí tudo, Senhor, vai dar certo na nossa vida. Senhor, ajuda as pessoas, Pai, que vêm nesse ministério, entrar no teu propósito para esse ministério e da vida de cada um, em comunhão e amor um com um, porque Deus, nós queremos dar alegria para Ti, queremos cumprir Teu plano nessa terra, em nome de Jesus, Pai, amém? Deus abençoe vocês.